Bom, vamos dar uma olhadinha então aqui na Câmara dos Deputados. Eles estão votando lá. Vamos ver aí, então. Esse é o deputado Onyx Lorenzoni, que você conhece, que já esteve aqui, tá certo? Olha lá, chimarrão e tal, ele é lá do Rio Grande do Sul. Na primeira redação da ação popular... Temos som para saber o que eles estão discutindo? Esse deputado Segundo a consultoria me informou, na redação que está a página 64 e 65, não há objetivamente esse risco. Até porque eu tinha pedido que esse risco fosse retirado. Então, eu peço às assessorias das bancadas para que ajudem, já que nós vemos aí de dias e dias de trabalho, para que encontre onde é que está sendo dado poder para o desafeto político colocar uma ação contra algum administrador público. Nós tínhamos pedido para a assessoria ser cautelosa, isso existia na redação original, é verdadeiro, mas nesta redação, ou melhor, na redação que era para estar aqui, isso deveria ter sido retirado. Então, se porventura encontrarem esta possibilidade pelo texto apresentado às páginas 64 e 65... Bom, nós estamos aí acompanhando, como você está vendo, está ao vivo, né, lá da comissão da Câmara, e qualquer decisão a respeito daquelas 10 medidas contra a corrupção, certamente você vai acompanhar aqui no jornal. Quem está aqui conosco é o nosso comentarista, o jornalista Nirlando Beirão. Boa noite, Nirlando. Boa noite, Haroldo. Tudo bem? Nirlando, há várias coisas no ar, além do super-homem, aviões... aviões de carreira. E aviões de carreira. Mas acabam se relacionando, Sim. né? Por exemplo, o trabalho apressado, né, dessa comissão especial da Câmara e a delação que começou a ser assinada hoje pelos executivos da Odebrecht. São 80 executivos e certamente as coisas se encadeiam. Por quê? Porque vai aparecer muita denúncia contra esses senhores que estão tentando fazer um acordo de tal forma que a propina, o dinheiro ilegal, passe a ser considerado, passa a ser anistiado. Quer dizer, tudo que aconteceu até agora, a gente acha que não faz mais sentido. Aí vamos criminalizar, sim, o Caixa 2, só que daqui para frente. Porque a lei não retroage. Não retroage. Então, você, no fundo, é uma anistia. Você está votando 10 pontos contra a corrupção e você está contemplando o grande vazamento da corrupção que já aconteceu no país. Então, é um pouco contraditório tudo isso. Está havendo uma grande negociação. Certamente, a votação de hoje, dessa comissão, não vai significar muito. Quer dizer, vai sinalizar uma coisa ou outra, mas já se preparam várias emendas que vão para o plenário. Aí são os jabutis que eles colocam lá? O plenário é que vai decidir, entendeu? Já tem gente falando abertamente que é assim, é anistia assim, vamos olhar para frente. O governo federal, o governo Temer, ao governo interessa, enfim, jogar esse passado para debaixo do tapete, mesmo porque a delação da Odebrecht se diz aí, né? Vem com muito figurão que está em evidência em governos anteriores, governos passados, vem governadores, ex-governadores, prefeitos, deputados, senadores, muita gente. Então, acho que é uma tentativa que o Congresso... É uma operação abafa aí ou não? Claramente. A ideia de que vamos esquecer o passado, anistia é a palavra certa, né? Vamos esquecer o passado e vamos criminalizar o que vem acontecer daqui para frente. Existe entre esses pontos aí uma questão polêmica, que é isso que foi levantado pelo deputado, de que, de certa forma, você cria uma casta impune, que é o judiciário, que são os procuradores, promotores, são os magistrados, os juízes. Isso é um jabuti também, quer dizer, eu acho que é anticonstitucional você dizer que há
gente que é acima da lei no país, mesmo que esteja fazendo coisas importantes. Operação Lava Jato. Não se trata de acabar com a Operação Lava Jato, mas você não pode permitir abuso de nenhum tipo de autoridade, nem do Executivo, nem do Legislativo, nem do Judiciário. Então, essa é a questão que está em jogo, é uma questão complexa. E essa delação, a gente está vendo aí o Marcelo Odebrecht, essa delação, nós estamos vivendo um momento, né, Heródoto, assim, meio de circo romano, né? Que o pessoal está... Vamos lá. Essa delação, a gente chega no Império do Nero. Então, você aí falou que essa botar fogo no em circo. Roma. Botar fogo em Roma, não só no circo, botar Roma inteira. Quem ia manchar a música toda, pedra sobre pedra, e não fica ninguém. Não, resta esperar que essa delação não tenha sido submetida pelos juízes, pelos procuradores, pelos promotores, não tenha submetido a nenhum crivo e que esteja todo mundo lá, de fato, dentro... Que tenha transgredido a lei. Exatamente. Para valer para todo mundo. Porque eu acho que até agora, em relação à Operação Lava Jato, tudo que se fez, tudo importantíssimo que a operação fez, ainda assim paira uma certa ideia de que pode ser uma coisa seletiva, que está poupando gente de um lado e pegando só de um lado, de um lado. Então, mas veja, no começo o foco era o PT, agora é o PMDB, mas na frente pode ser o PSDB, por que não? Eu acho que tem figuras do... Eu acho que o jogo político estava viciado, a gente sabe disso, né, Heródoto? Quer dizer, todo mundo sabe, o país sabe, esse conluio dos políticos com as empreiteiras era visto como uma coisa normal. Normal, exatamente, era normal. A normalidade. É normal. A partir do momento que caiu, ruiu esse negócio. E o importante, de fato, é que a gente olhe para frente, mas que, se for para punir o passado, que seja punido de uma forma equânime, que todos paguem o preço, custe o que custar. Ou seja, das leis que violaram. Tá e certo. essa questão do Caixa 2, é bom explicar, né? Quer dizer, o Caixa 2 é o dinheiro ilegal de campanha, que entra por caminhos... Por baixo dos panos. Por baixo dos panos. Já há, assim, um tratamento estranho. Quer dizer, no momento... Eu estava lembrando do episódio, por exemplo. O Mensalão, o marqueteiro envolvido na questão do Mensalão, o Duda Mendonça, foi absolvido. A acusação era Caixa 2. É verdade. O marqueteiro da campanha Lula-Dilma e outras pessoas, porque o João Santana fez campanha para todo mundo, até né? Para Marta. Até para o Maduro lá na Venezuela. A acusação era lavagem, Caixa 2. Ele está preso e condenado. E a mulher também. E a mulher também. Então, eu acho que tem que ficar claro que está sendo... que não há dois pesos e duas medidas. Quer dizer, quem foi corrupto, quem se beneficiou, tem que pagar de alguma forma por isso. Sem dúvida. E vamos limpar essa coisa para frente, porque o país está paralisado. Infelizmente, a gente vê aí, o Richard daqui a pouco vem falar aqui, o país está paralisado, a economia está paralisada, os indicadores são tristes e o país não aguenta mais. Nosso comentarista Nirlando Beirão está aqui conosco. Nando, a gente falou o caso do Palocci agora há pouco e depois lembramos também do Gedel, que você viu aí na primeira parte do jornal. Parece, né, a justiça que vai investigar, que é caso de tráfico de influência. Eu já ouvi falar em vários tráficos, tráfico de droga, tráfico negreiro, tráfico de escrava branca, aí tem o tráfico de influência. Também chamado de lobby. De lobby, etc, etc. O caso clássico, né? Que, como você lembrou, até recentemente era considerado normal. Acho que nos Estados Unidos, por exemplo, vamos imaginar um país civilizado. Um ministro que saia do governo, ele tem muita informação. Ele sabe como entender os meandros da administração pública. Ele não pode usar aquilo, pelo menos tem que ter uma quarentena, tem um período de sabático, sei lá, 4 ou 5 anos, em que ele não pode trabalhar... Atuar na área. Ele tem que... Não pode, isso não é ético. Quer dizer, o cara não pode sair do Banco Central e ir trabalhar no banco privado. Isso é comum no Brasil.
Acontece o tempo todo. Quer dizer, é um absurdo. E existem regulamentações nos países civilizados. Você não pode sair do Deutsche Bank e no dia seguinte estar servindo a um empresário que tem negócio com o banco. Quer dizer, é um absurdo isso. Então, eu acho que no Brasil falta esse tipo de legislação. Nós temos legislação demais aqui no Brasil. Mas, nesse caso, pelo amor de Deus, vamos ter um critério. Eu acho que talvez haja, pelo menos uma lei mais severa em relação a isso. É o que acontece. O ministro Gedel está em plena função, né? Assim como o ministro Palocci estava em plena função. A história do Gedel é triste, porque há interesse. Eu só faria uma pergunta em relação a essa questão do famoso apartamento do Gedel. Ele pagou aquela fortuna? Mas você fica fazendo essas perguntas irrelevantes, pô. Isso aí não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Ele está fugindo do assunto. Não, ele pagou, ele tinha dinheiro para pagar mais de 2 milhões por aquele apartamento, ou aquilo também era um pequeno brinde de Natal? Ai. Fernando, obrigado. Um abraço. Muito obrigado.